A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Panorama da Bíblia. Nós estamos na Logos Ensino Superior de Teologia e esperamos que cada aluno, seja do modelo intensivo, seja do modelo modular, que você possa estar entregando a sua vida a Jesus. Lembre-se que não adianta estudar a Bíblia só por estudar. É verdade que ela pode nos dar sabedoria para qualquer homem, até aquele que não é nascido de novo. Mas você só terá realmente a compreensão clara da Bíblia através de uma atuação do Espírito Santo em sua vida, se você se entregar a Ele. Buscai-o enquanto se pode achar. E aquele que busca, acha. Então busque ao Senhor e deixe que o Espírito Santo te guie nessa disciplina. Que não seja só uma coisa da mentalidade acadêmica, mas que seja realmente de uma pessoa que tem um compromisso pessoal com Jesus Cristo. Que você possa ter a convicção de que você é nascido de novo, que se você morrer agora, você vai estar no céu. Se você não tem essa certeza, procure seu professor, procure um colega, procure seu pastor, ou se você é pastor, procure outro pastor. Porque você tem que ter a convicção de que Jesus é o seu único Salvador. Mas depois dessa palavra introdutória, devocional, eu queria dizer que nós estamos na quarta parte da aula dupla 5, que é a aula 9 e 10, e a primeira parte da aula 10. Nós estamos a estudar sobre o período do reinado de Israel, que é de Saul até Josias, e tem duas partes, o Reino Unido e o Reino Dividido. Nós estamos agora trabalhando apenas o Reino Unido. Aí estão os períodos bíblicos dentro da história da linha de tempo milenar que nós temos feito, que é lá do ano 0 até o ano 4100. Ou se voltarmos ao contrário, né, do tempo de Jesus, que seria o ano 0, na verdade o ano 100 depois de Cristo com João, até Adão, que seria mais ou menos no ano 4000 antes de Cristo. Nós já vimos esses três primeiros períodos e estamos agora no período do reinado. E falamos já alguma coisa sobre o que aconteceu, Samuel, né, com Saul, e toda a realidade que aconteceu ali também com Davi, né, a história de Davi é bem longa, nós já estivemos tratando, e estamos tratando, né, porque nessa parte realmente do Reino Unido tem muito a ver com a história de Davi, acima de tudo, é a ênfase desse período, Davi. Nós agora entramos na revolta de Absalão, o filho de Davi, aquele que se revoltou contra Davi, criou uma guerra civil e Davi teve que abandonar Jerusalém, mas mais tarde Absalão foi morto quando ele ainda perseguia Davi. Joabe, que era o primo de Davi e o general do exército de Davi, ele aproveitou um determinado momento e matou Absalão. Davi não ficou feliz com isso, até um dos motivos da insatisfação de Davi com Joabe. Joabe já tinha tido aquela traição com Abner, que era o capitão de Saul. Nós já falamos sobre isso. E agora esse novo momento, realmente eles tinham um atrito, apesar de que Davi não deveria ter esse tipo de atrito. Joabe até o repreendeu pela atitude que ele teve de chorar por Absalão e não chorar pelo seu exército que estava lutando por ele. Bom, mas foi um momento muito difícil na vida de Davi. No entanto, depois disso, Davi começa a viver um novo momento na sua vida. Ele sofreu muito com toda a realidade que ele passou, desde o pecado dele com Betsabá, a toda essa confusão na família dele. Mas nós gostaríamos de chamar a atenção que Davi foi aquele que trouxe essa dádiva para Israel, né? É lógico que sempre houve música em Israel, e houve música mesmo antes do dilúvio. A Bíblia fala sobre aqueles que começaram os instrumentos antes do dilúvio, mas
é verdade que Davi trouxe a música de uma forma completamente diferente. É um fato que nenhum povo se dedicou mais à música do que os habitantes de Canaã, não só Israel, outros povos também que viviam lá. É lógico que houve uma interação aí por causa da conquista de Canaã. A Palestina e a Síria foram famosas por seus músicos, como pode ser verificado em documentos egípcios e mesopotâmicos. O instrumento mais popular era a lira de 8 cordas. De Canaã, a lira passou ao Egito e à Grécia. No novo Império do Egito, que foi de 1580 a 1085 a.C., nós estamos aí no tempo de Davi, que é do ano 1000, há séries de inscrições e relevos que têm como tema os músicos e instrumentos de Canaã. Canaã, que depois virou Israel, pela conquista de Josué. Canaã era a fonte inesgotável de música e entre eles os mordomos e camareiros da corte escolheram seus solistas e até conjuntos para distrair os soberanos do Nilo, do Eufrates e do Tigre, que é a Mesopotâmia, Egito e a Mesopotâmia, com seus reinos. Procuravam-se principalmente orquestras de mulheres e dançarinas. Não era raridade artistas com contratos internacionais. Olha que interessante. Já havia essa mentalidade naquela época. Bom, a gente queria chamar a atenção a essa realidade da música, porque Davi, sem dúvida, principalmente com a sua tenda, né, a tenda de Davi, quando ele trouxe a Arca da Aliança, ele começou a promover uma nova realidade de adoração a Deus, nós já falamos sobre isso, mas Israel começou a viver um tempo que jamais tinha vivido em nenhuma época, nem de Abraão, nem de ninguém. Uma riqueza, uma projeção entre todas as nações daquela época, e uma projeção muito grande. E foi nessa época que veio então o grande reino de Salomão. Um reino que nunca houve a nível de riqueza, de prosperidade. É claro que o reino de Davi foi especial por causa do louvor, da adoração da pessoa de Davi. Ninguém foi como Davi, sem dúvida. Mas Salomão foi um reino de riqueza, de prosperidade, de paz. Só terminou a paz no final da vida de Salomão porque ele começou os seus pecados, que nós vamos falar um pouco mais. A sabedoria de Salomão, seus palácios, o templo que ele construiu, né? O pai dele tinha dado tudo para ele, Davi, mas ele que construiu esse templo e foi uma das maravilhas da antiguidade. Sua riqueza, seu poderio se espalhou entre todos os povos. E Salomão desposou a filha de Faraó, mas não foi só ela. Ele fez várias alianças e em cada aliança ele se casava com uma princesa, né, para fazer vínculos. Aí nós vemos como que houve, então, se fosse fazer um estudo do DNA dos judeus, tinha de todos os povos ali mistura, porque Salomão trouxe eles para dentro de Israel. É óbvio que quando uma princesa vinha para se casar, vinha com a sua corte. E todos se misturaram ali, acabaram virando judeus, mas trouxeram também os seus hábitos, né? Trouxeram suas músicas, trouxeram os seus deuses, que foi o pior de todo. Os cananeus que estavam ainda lá, que não foram destruídos, se tornaram tributários, e como eu disse, Salomão deixou os deuses das suas mulheres dominarem o reino, a ponto até dele fazer templos para cada um desses deuses lá em Israel. Até nos montes ele fez templos. E, é claro, teve rituais de todo tipo. Foi aí, então, que dizem que Salomão entrou e uniu os mistérios do Egito e da Babilônia, e conforme as tradições judaicas, Salomão se dedicou às magias, à prática de feitiçaria, aliada com também os remédios e até exorcismos, né? Até um demonismo. É fato que Salomão desviou do Senhor, mas alguns creem que ele voltou, principalmente lá com o livro de Eclesiastes, nos mostrando isso, que pode ter sido dele. Não tem-se certeza, mas pode ter sido. Davi havia trazido para Israel o ferro. Com a derrota dos filisteus, ele trouxe a fórmula de fundir o ferro. Já Salomão trouxe o cobre.
Na verdade, Salomão foi o rei do cobre da sua época, com as minas no Sinai. Mas Salomão descobriu vários lugares de jazida de minério e de cobre, as famosas minas do rei Salomão. Isso também envolveu o ouro, e fez centros de fundição em vários lugares. Ele criou uma nova siderurgia na época. Salomão mandou vir também técnicos de fundição da Fenícia, confiou a Irão, artista de Tiro, né, dos fenícios, Tiro e Sidom, né, lembre-se das grandes cidades de lá, Biblos também, a fundição dos objetos de culto. Em Asion-Gaber, fundou uma importante empresa marítima comercial com importação e exportação. Os filhos de Israel nunca haviam ido para o mar e não entendiam nada de construção de navio, mas os fenícios, entretanto, dispunham da prática e experiência de muitos séculos, né? Nós vemos aí os navios dos fenícios, que depois até foram a base para os navios lá dos vikings, né? Eram tudo em forma de remo, é lógico, não tinha ainda motor nem nada disso, era tudo à mão e normalmente quem remava eram os escravos, né? Mas os fenícios era a grande potência marítima de toda aquela região. Eles andavam em todo o Mediterrâneo, tinham várias colônias deles importantes, e eles foram os grandes aliados de Salomão. Então eu deixo aí para vocês já um início da história do reino de Salomão. Vocês podem imaginar o tamanho que era, né? Como Salomão se sobrepujou com todos, inclusive com a sua sabedoria, escrevendo vários livros, provérbios. Nós temos alguns aí no livro de Provérbios. Eu sei que o livro de Provérbios não é todo de Salomão, tem alguns que não são de Salomão, mas uma boa parte é dele, né? E nós temos também Salmos de Salomão. Ele escreveu sobre tudo. A Bíblia fala que a sabedoria dele era tão grande que ele escreveu sobre todos os temas, né? Da biologia, da medicina. Ele estudou. E é por isso até que alguns até hoje dizem que muito do que se tem dos mistérios, né, veio de Salomão, que foi transmitido ali para a Babilônia e para o Egito. Alguns falam que foi para a Babilônia e depois foi para Pérgamo, né? Mas e talvez até alguns dentro da ideia da maçonaria dizem que esses mistérios veio para a maçonaria lá na Inglaterra e se espalhou pelo mundo todo, mas isso é de suposição, né? Mas é um fato que ele teve muito conhecimento e trouxe muito conhecimento para o mundo daquela época e talvez tenha sido base para posterior para outros povos e chegada a outros povos. Então está aí a linha de tempo que nós estamos a estudar. A gente sempre gosta de rever, né, para ficar fixado na sua mente toda essa ideia, né, que nós temos dessa construção que nós estamos tendo na linha de tempo, né, e agora no Reino Unido, que foi Saul, depois Davi e depois Salomão. São muitas realidades que aconteceram, né, durante esse período, né, a gente vê aí nesse quadro aí várias situações, né, e a construção do templo, né, sendo um ponto, vamos dizer assim, ápice, né, do reino de Salomão. Sem dúvida, de tudo que Salomão fez, algo que ficou para as outras gerações e para a grande história de Israel foi o templo, que infelizmente foi destruído depois por Nabucodonosor, o rei de Babilônia. E depois esse templo foi reconstruído. Esse é o primeiro templo. O templo de Salomão é o primeiro templo. Antes tinha o tabernáculo de Moisés e depois a tenda de Davi, né? E depois esse primeiro templo de Salomão e depois o segundo templo com Esdras e Neemias. E alguns dizem que vai ter nos dias atuais, mas nós não sabemos, entramos aí no mundo escatológico. Aqui é o professor Marco Faleiro, da disciplina Panorama da Bíblia, na Logos Ensino Superior de Teologia. Deus abençoe vocês e que dê muita felicidade, né? Como eu digo, sejam felizes. Mas lembrem, façam alguém feliz, porque ninguém é feliz sem fazer outros felizes. Dai e ser-vos-á dado. Em nome de Jesus, amém.